pede de nós fazermos o ID, Pai, de nós gerarmos, de nós cuidarmos, que tudo isso caia por terra a partir de agora, Pai, em nome de Jesus, e que Tu nos capacites, Senhor, a nos consagrarmos e sermos um instrumento, Pai, afiado na Tua mão, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Então vamos fazer 2 louvores aqui, se o Mateus quiser carrom, e depois eu passo para a nossa palestrante de hoje. Quando acabar o louvor aqui, a Vanusa já pode assumir, tá, Vanusa? Ali? Senhor Deus. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim na terra clamarei a Ti, quando meu coração estiver desmaiado. Leva-me à rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido refúgio para mim, torre forte contra o inimigo, pois tem sido refúgio para mim, torre forte contra o inimigo. Habitarei no Seu tabernáculo, habitarei no Seu tabernáculo para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Meu Deus, meu Deus. Senhor Jesus. Senhor, eu confesso, eu quero viver Tua vontade, mas fica provado que eu não posso me guiar. Que o Teu Espírito Santo me fale, qual é o caminho que eu devo seguir, mesmo conhecendo a Sua palavra. Eu vivo perdido em meias ilusões. Eu clamo, me ajuda a ser praticante, não somente ouvinte como um fariseu. A terra estava sem forma e vazia, havia só trevas na face do abismo. O Espírito Santo de Deus pairava
sobre as águas. Põe ordem, Senhor, em minha vida. Põe ordem, Senhor, sobre os meus pensamentos. Tudo que eu preciso já está comigo. Eu clamo, Senhor, organiza por dentro, implanta o teu governo em mim. Eu reino de Deus em meu viver. Põe ordem, Senhor, em minha vida. Põe ordem, Senhor, sobre os meus pensamentos. Tudo que eu preciso já está comigo. Eu clamo, Senhor, me organiza por dentro, implanta o teu governo em mim. E o reino de Deus em meu viver. Glória a Deus, aleluia. Amém. Boa tarde a todos os irmãos. Então, assim, irmãos, eu tinha tanta coisa, né, para falar, mas vai chegando a hora, assim, né, a gente vai esquecendo, não sei, também eu acho que é porque a gente tem que deixar o Espírito fluir, né? O Senhor já vem falando isso para a gente. Não adianta a gente programar as coisas, não adianta a gente achar que sabe tudo, né? Mas uma coisa assim que eu ouvi, não foi aqui no livro, talvez até tenha aqui, né, no livro, não sei se da mesma forma que eu ouvi, mas que o que falta, né, para a gente ter a visão, né, visão do que é a igreja na casa. O que falta é o amor e o equilíbrio, né? Eu vi na mensagem, uma mensagem esqueci o nome agora da mensagem. Aperfeiçoamento dos Santos, isso. Então, aí eu fiquei pensando, né? Realmente, né? E tudo que fala aqui dentro, né, desse ministério fala sempre a mesma coisa, né? E aí o Senhor testificou no meu coração esses dias que a gente não ama Ele, né? Então, tudo que o ministério vem falando é a verdade. A gente não ama o Senhor, né? Se a gente amasse o Senhor, a gente estaria fazendo a igreja na casa como é para fazer, né? Desde o... tá. E aí ele falou assim que aquela época lá atrás, né, quando o Senhor começou, né, esse plano aqui dessa construção aqui de igreja nas casas, as pessoas faziam sem ter o conhecimento, né, que a gente tem hoje. E a gente hoje tem tudo e não faz nem a metade. Ele falou que é pouquíssimo grupo familiar que está assim, nessa visão correta, né? A maioria... Ele falou que é tão pouco que aquele pouquinho que tem não consegue fazer com que os outros também, né, sigam a mesma visão, porque é muito pouco aqueles que estão, né? E aí eu fiquei pensando, né? Esses dias o Senhor me deu até uma experiência, assim, né? Eu falando de amor aqui, e aí o Senhor me mostrou assim, ó. E isso funciona para todas as coisas, né? Não só para a gente entrar na visão do grupo familiar, né, da igreja na casa, mas em tudo. Que eu estava questionando, né, assim, o jeito da minha filha, né, como ela estava me tratando, como ela estava se comportando, né? E aí o Senhor me mostrou que era a mesma coisa que eu faço com ele. Então, para a gente pensar um pouco, assim, todas as vezes que a gente estiver passando por alguma dificuldade natural, né, ou espiritual, que seja, a gente tentar ver com o Senhor no que eu estou errando com Ele, porque o Senhor não vai me
tá trazendo algo para mim, por eu estar toda, né, certinha, e por eu estar em ordem ali as coisas. A gente acabou de cantar aqui para o Senhor pôr em ordem, né, as coisas. E aí, se eu estou vendo que fora está em desordem, dentro também tá. E aí o Senhor me mostrou que quando estava essa desordem lá em relação ao meu relacionamento com a minha filha estava em desordem, o meu relacionamento com ele estava em desordem, né? E aí aquilo que eu estava cobrando da minha filha, com certeza ele estava cobrando de mim, só que eu estava vendo o erro nela, cobrando dela, falando dela, e o Senhor falou para mim que era a mesma coisa eu estava agindo com ele, né? Com rebeldia, não obedecendo, e tantas coisas que o Senhor foi me mostrando, trazendo assim, né? E aí eu comecei a pensar e pedir perdão para o Senhor, que eu vi que era o errado era eu, não era nada, não é o Senhor, não é minha filha, era eu, porque o Senhor usou aquilo ali para me mostrar que eu estava em desordem com ele, eu estava em rebeldia com ele, e aí ele usou. Como ele fez da outra vez, que foi com relação ao meu casamento. Então, o Senhor está sempre nos mostrando o nosso relacionamento com ele através do nosso relacionamento com a nossa família, com o nosso próximo, né? Com qualquer pessoa que está próximo da gente. Ele mostra através disso. E aí, às vezes, a gente está tentando com que esse relacionamento se aproximar de Deus, achando que é só eu vindo num culto, no domingo, né? Achando que, por eu estar buscando mensagem, ouvindo as mensagens, achando que só isso está agradando o Senhor, só isso vai me aproximar dele. Não é. E aí ele traz no nosso dia a dia, na nossa convivência, com pessoas no trabalho, com pessoas no mercado. Ele deu um exemplo de, né, que a gente sair, for no mercado. Esses dias mesmo eu fui no mercado, e aí a pessoa que me atendeu no caixa, eu vi que ela não estava com uma cara muito boa e me atendeu assim. Aí eu fiquei pensando assim, pensei em falar alguma coisa para ela, assim, né, perguntar se estava, mas aí aquela, assim, a dureza do meu coração foi tão grande, ou a soberba, não sei, e eu não perguntei, mas eu fiquei com aquilo pensando, por que eu não perguntei, né, para ela? Então, ou seja, eu não expressei Cristo ali, mesmo eu conhecendo a palavra, conhecendo o que tem que fazer, eu não expressei porque eu quis não expressar Cristo ali, nem perguntar para ela se ela estava passando por alguma coisa. E aí outra coisa que o Senhor tem falado comigo, que a gente não faz as coisas conforme o Senhor quer, porque a gente não quer mesmo fazer. A gente não quer. Se a gente fosse sincero, a gente não quer fazer. A gente quer fazer as nossas coisas do jeito que a gente quer. Por exemplo, a igreja na casa. A gente até faz, o grupo, né, mas faz do jeito que a gente quer. A gente não faz como o Senhor quer que seja feito, né? E aí aqui, ó, para dizer que eu não li o livro, eu li, gente, porque é tanta coisa, mas aqui na página 7 do livro, fala bem assim, ó, precisamos estar consagrados para gerar crescimento espiritual em nós e nos demais. O sucesso do grupo familiar em nossa casa acontece por meio da responsabilidade e do zelo de cada líder. Jamais haverá sucesso sem humildade. E aí, ele falou bem assim, ó, que a gente, o Sérgio, né, que a gente faz o grupo familiar como se fosse uma mulher que toma um anticoncepcional, né? A gente toma porque a gente tem que tomar para não engravidar, então aquilo ali vira uma rotina. Você sabe que você vai ter que tomar, e aí você precisa tomar aquilo ali para não engravidar. E aí a gente toma dessa mesma forma. É uma coisa, uma rotina que a gente cria. Por exemplo, o meu é na quarta, né? Lá na casa da minha mãe. Eu criei a rotina de falar, hoje é dia de grupo familiar. Não tem essa consagração, não tem isso aqui, não tem esse desejo, essa vontade de estar ali para ajudar as pessoas que estão ali a se edificar, né? Trazer pessoas novas. A gente faz por uma rotina. Eu estou falando por mim mesmo, assim. Faz igual ele falou, porque a gente tem que tomar um remédio, a gente toma. Se a gente está com dor de cabeça, a gente vai lá e toma um remédio porque está com dor de cabeça. E a gente está fazendo o grupo familiar da mesma forma. A gente não está fazendo como o Senhor quer que faça. Ele falou assim, ó, que a gente, tipo assim, o grupo familiar seria para a gente
orar ali por um irmão, né? Se precisar expulsar um demônio ali, a gente orar, expulsar. Ali é o nosso culto, né? Ali é um culto de adoração, é o culto verdadeiro é ali na nossa casa. Mas a gente espera só chegar aqui para vir no domingo aqui na igreja, achando que só aqui a gente vai ter esse encontro com o Senhor, essa libertação que a gente precisa, e não é ali dentro, só que a gente está fazendo de uma forma rotineira, fazendo por fazer, fazendo porque, se eu não fazer, vão ver que eu não estou fazendo, vão falar e não sei o quê. A gente está fazendo por isso, né? E aí, quando o Senhor pede para a gente pôr em ordem, é em tudo, né? Ele pede para pôr em ordem a nossa casa. E como o irmão orou aqui, como o Senhor fala que o grupo familiar é a menina dos olhos de Deus, a gente não está fazendo. E lá na página 8, fala assim, ó, para que haja crescimento na igreja, deve haver consagração diária. Cada líder deve ter uma vida de consagração, a fim de que seja atingido o crescimento espiritual de todos os membros. E aí, consagração, a gente ouve também muito falar aqui em consagração, né? E aí a gente acha que consagração é só eu estar vendo as mensagens, só eu ler a Bíblia, só eu... a gente cria uma ilusão de que, não, eu estou me consagrando, porque eu leio a Bíblia de manhã, eu faço minha primícia, então eu estou me consagrando. Mas a gente esquece do principal, né? A parte da consagração, há o conhecimento, sim, que é necessário, né? Eu conhecer, mas eu preciso praticar aquilo ali para mim ter as experiências, né? Como que eu vou ter uma experiência se eu não praticar aquilo ali? Aí, por isso que a nossa vida fica uma vida enfadonha, porque eu não pratico, eu não coloco em prática o que o Senhor fala aqui na palavra. Eu só quero conhecer, ou para me falar para os outros, né, ou para me sentir mais espiritual, por saber. Mas eu não pratico, e se eu não pratico, eu não tenho a experiência com o Senhor. Aí, por exemplo, fala que eu tenho que orar lá, né, no meu grupo familiar. Se uma pessoa chegar lá enferma, doente, falar eu estou com dor de cabeça, a gente não ora. Eu, no meu grupo, eu não oro. Vou falar bem sincero. Se a pessoa chegar lá falando, eu estou... Esse tempo atrás, tinha uma vizinha da minha mãe que foi lá, bem no dia do grupo, estava lá e ela estava muito ruim. E aí, bem na hora... Claro, eu lembrei, pensei em orar, mas aí eu não orei, né? Aí eu esperei a Adri chegar, mais o irmão, e pedi para eles orar, né, por ela. Então, a gente não está fazendo... Eu não vou ter a experiência de ver uma pessoa sendo curada, eu orando nela e ela sendo curada, porque eu não faço, então eu não vou ver, né? E aí a gente fica nessa vida enfadonha de toda quarta eu vou lá e faço grupo, todo mundo chega, ouve o Sérgio falando, aquele ritual ali, né? Que precisa ter, né, a parte da agenda, precisa ter, né, porque se não tivesse seria pior. A gente ia ficar falando da vida dos outros, acabar o culto e todo mundo ia embora. Então, para não ficar essa vida enfadonha, a gente precisa praticar para a gente ter essas experiências com o Senhor, né? O que mais? Tá, aqui tem, na página 9, fala assim que é a mesa do Senhor que nos une. E aí, eu entendo assim, essa parte sobre a mesa do Senhor, é a mesma coisa. Se não tivesse a mesa do Senhor, né, que ela que está nos suprindo, ela que está nos ensinando aqui, né, a palavra do Senhor nos ensina o caminho, usa o ministério da palavra, tem essa mesa aí desse tamanho gigante, só que aí, o que acontece? Aquilo que era para servir, para nos ajudar a crescer em vida, né, a crescer espiritualmente, às vezes nos faz ensoberbecer mais. Pelo tanto de coisa que a gente passa na nossa mente que aquilo ali já é o suficiente, aquilo ali já está bom, eu já conheço. Nossa, um irmão falou assim esses dias, não lembro onde eu vi, mas ele falou assim, aí pergunta assim, fulano, você já leu o livro tal? Já li o livro tal. E aí fala naquela soberba, nossa, eu já li várias vezes, eu já li não sei o quê, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, mas... E a prática? Não está. Aí continua, por exemplo, eu li do perdão, mas você está não sei quanto tempo sem perdoar uma pessoa e continua, mesmo ter lido o livro um monte de vezes, mesmo ter, sabe? E assim, é claro que é o Senhor que vai, né,
colocando nossa mente esse liberar o perdão, né? O Senhor que vai colocando isso dentro de nós. Mas se eu não lutar contra a minha carne, né? Igual acho que Paulo que fala, né? Que eu tenho que lutar contra a minha carne, eu tenho que esmurrar a minha carne. Então, se o Senhor deu isso aqui, eu não tenho forças para me perdoar aquela pessoa, mas eu vou lutar, né? Esmurrar a minha carne para me perdoar aquela pessoa, porque é um mandamento do Senhor que eu tenho que fazer, eu preciso fazer. Eu só conhecer que tem que perdoar não vai adiantar, né? A página 10 fala aqui, ó, as nossas atitudes demonstram a quem servimos. E aí eu tenho uma experiência, assim, um testemunho, não sei, uma experiência, que eu estava na casa da minha sogra, e aí ela falou assim, bem na frente da casa dela, tem um pessoal lá que faz culto na casa deles, né? E aí ela falou assim... nossa, e minha sogra, ela é católica, né? E ela falou, nossa, esse pessoal aí da frente, tem dia que tem culto, tem dia que tem festa, tem forró. Aí no outro dia tem culto de novo, aí eles começam a orar, e começam depois, no outro dia já tem festa, bebedeira em pizzeria. Eu fiquei, meu Deus. Na hora veio assim na minha cabeça, nossa, lá na minha mãe é a mesma coisa. Mas assim, se fosse na minha casa também, né? Porque o grupo não é na minha casa, é na minha mãe. Mas se fosse na minha casa também, seria a mesma coisa. Tem dia que ia ter grupo, né, no dia de grupo, e tem dia que ia ter festa, né, bebedeira, música alta. E aí eu pensei, quando eu pensei assim, em falar para ela isso, que lá na onde que eu faço o grupo, que é na minha mãe também é a mesma coisa, me veio assim na cabeça, se eu falar, eu vou estar dando um mau testemunho ainda, né, em vez de eu vou piorar a situação. Aí eu não falei nada. Mas eu fiquei, aquilo me constrangeu de um tanto, eu fiquei pensando, meu Deus, se ela está vendo isso, né? Imagina, as pessoas que olham para a gente também estão vendo a mesma coisa. Eles olham para a gente, talvez não está falando, mas eles estão pensando a mesma coisa. Tipo, essa casa aqui tem dia que tem culto, tem dia que tem festa, tem dia que estão, né? Tem dia que está isso, tem dia que está aquilo. Aí o Senhor me falou que a gente está... qual que é a palavra? Misturado. A gente está misturado. E a gente está realmente misturado. A gente ainda não decidiu por Cristo, a gente não decidiu nos negar, a gente não decidiu em desmurrar a nossa carne, porque a gente gosta de estar assim, a gente gosta de ter essa vida de misturança, né? E aí, aquilo me constrangeu e eu fiquei pensando muito, né, nisso. E isso não agrada o Senhor. Ele fala que não agrada a gente ser morno, né? Ou é quente ou é frio. O que mais? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Chama para falar, né? Então tá. Tá. Aqui, ó. A palavra, continuando aqui no mesma página, fala assim, ó, a palavra nos transforma em mansos e humildes, né? E em pessoas que se preocupam com o próximo. Nosso amor pelo Senhor aumenta e passamos a ter o desejo de gerar e cuidar pessoas para Deus. E aí, é como eu falei lá, né, no começo, que a palavra ela transforma, mas a gente precisa esmurrar para que essa palavra seja viva dentro da gente, né? Porque eu só conhecer ela, eu não vou ser transformada, né? E aí eu não tenho esse desejo aqui que ele fala, desejo de gerar, de cuidar das outras pessoas. Pelo contrário, né? A gente acha um monte de desculpas, a gente coloca um monte de empecilho. A gente é tão... Tudo. Meu Deus, assim, ó. Ou então a gente inventa assim, ó. Porque eu faço alguma coisinha para o Senhor. Qualquer coisa. Seja cantar, seja dizimar e ofertar, uma coisinha de nada, assim, a gente já se acha, né, que a gente está fazendo muita coisa. Aí a gente coloca isso na frente, assim, mas eu já faço isso, mas eu já faço aquilo, né? Eu não preciso, por exemplo, eu sou, vamos falar, as pessoas que chamam as pessoas evangelista. Eu sou evangelista. Então, aquilo lá já sobe uma soberba dentro.
porque eu sou evangelista. Aí o outro, mas eu sou mestre, eu tenho um dom de mestre, eu sou de evangelista, ou eu gosto de ajudar as pessoas. Então, a gente começa a inventar um monte de coisa e qualquer coisinha pequena que a gente faça, a gente coloca aquilo ali como nosso ídolo, né? Aquilo ali é meu ídolo, eu coloco aquilo lá, nossa, eu sou a pessoa que leva as pessoas para a igreja. O outro, eu sou o que canta lá. Se não tiver eu lá para cantar, eu sei o quê. Aí a gente inventa um monte de ídolo. A gente inventa os ídolos para, né? Aí, e como a Dani falou, é tanta coisa que a gente coloca na frente do Senhor, mas tanta coisa, e o Senhor está vendo tudo, né? Tudo que a gente está sendo infiel, toda a nossa infidelidade com o nosso amante, o Senhor está vendo e a gente está achando que não, está escondida. E, às vezes, a gente acha que está escondido só porque os outros não estão vendo, né? Mas aí o Senhor está vendo tudo e a gente esquece né, do principal, que é Ele que está vendo. Deixa eu ler aqui mais um pedacinho aqui. Aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó. É nas reuniões semanais nas casas que as pessoas devem ser ensinadas e incentivadas a acessarem a mesa do Senhor diariamente, para que a mesa produza testemunhos. E aí, isso aqui é uma coisa assim que me pega muito, porque eu não falo assim para as pessoas do meu grupo acessar a mesa. Eu deixo ali, cada um acessa se quiser, vê se quiser. Então, e está errado, né? E eu sei que está errado e continuo deixando. Eu sei que está errado e continuo deixando que as pessoas... mas as pessoas que têm que se virar e buscar, e não é assim, né? Se o Senhor fala que a gente tem que incentivar, porque da mesma forma que eu fui incentivada, quando eu, né, comecei aqui, eu preciso fazer a mesma coisa com os outros. E aí ainda a gente acha ruim quando aquele que não é incentivado não busca, e a gente quer que eles busquem por si só, a gente não incentiva, e aí a gente fica lá falando sozinha lá, e falando, e eles não vão falar mesmo, eles não tem um material ali dentro, né, deles, não vai falar. Aí fica aquela coisa monótona ali, toda vez a mesma coisa. Né? Segue aquela agenda todinha, arrisca lá, e acabou, e todo mundo vai embora. E é isso, irmãos. Alguém quer partilhar alguma coisa? Amém. Gente, eu vim para incentivar vocês a falarem também. Amém, irmãos. A Vanusa falou uma coisa muito, muito importante aqui, de quando a gente está com rebelião com o Senhor, né? Não pense que a situação lá em casa está diferente. Provavelmente deve estar pior do que a dela com a filha dela. O meu esteve bem pior mesmo. E aí o Senhor me constrangeu nisso daí. Foi certinho, assim, o Senhor me acordou na madrugada e me mostrou toda a rebeldia do meu filho e mostrou assim, é você comigo. Eu ia falar o quê, gente, para Deus? Então, assim, dos tempos que o Senhor está falando que é para a gente colocar a casa em ordem, colocar a casa em ordem. Aí o Senhor vem e dá... coloca esse seminário para a gente aqui. Não tem como, gente, esse Deus não ser um Deus amoroso, um Pai que ama a gente. Né? Então, assim, olha quantos de nós estamos aqui hoje, porque o Senhor queria que a gente estivesse aqui, senão a gente não estaria aqui. Eu teria hoje 1.300 motivos para não vir, mas eu tenho cuidado assim, muito esses dias agora, assim, depois que o Senhor me mostrou isso, de ter inclinado para o Senhor. Sabia que o meu menino estava lá em casa hoje e me ajudou a limpar a casa inteira? Coisa que fazia tempo que ele não fazia. Detalhe, eu não precisei pedir, eu não precisei falar nada. Semana passada eu tive uma experiência, irmãos, só para você ver o que é colocar a casa em ordem. Eu limpei toda a casa, eu fiz tudo, eu falei umas 10 vezes com ele, e ele nem tinha um para mim. A minha vontade era de ir lá e estrangular ele, né? Mas o Senhor foi me segurando, assim, amém, Senhor, amém, Senhor. Eu só falava assim, amém, Senhor, amém, porque eu queria ir lá, né? Mas, por fim... Então, quando a Vanusa explicando aqui, falando, lendo todo o contexto aqui, de quantas vezes a gente troca o Senhor, que a gente pega o nosso grupo. Meu grupo fazia tempo que eu não fazia. Irmãos, por que eu não fazia o grupo lá em casa? Porque eu não queria. Era só por isso, não tinha impedimento nenhum. Era só porque eu não queria fazer.
Era só por isso e mais nada. Aí o Senhor me deu aquele... Eu falei, não, a partir de hoje eu vou ter disciplina com isso, porque se eu tenho disciplina com o horário, com o meu trabalho, com as minhas clientes, por que eu não tenho com o Senhor? Essa é a primeira, a regra, a primeira disciplina que eu tenho que ter no dia, é isso. Então, eu tenho tido assim, várias experiências com o Senhor cedinho, depois que eu decidi fazer. Gente, e é tudo assim, ó, preciso renovar minha mente, eu preciso restaurar a minha casa, preciso organizar. Tudo envolve decisão. É só isso, irmão, assim, é decisão. Então, assim, o que falta na gente, para ter essa visão ali da igreja na casa, de ter esse renovo, irmãos, é só a nossa decisão. É só isso que Deus quer da gente. Né? Eu preciso ter disciplina com o Senhor. E isso, irmãos, vamos agradecer que o Senhor ainda está permitindo, está dando tempo para a gente mudar. E a hora que o Senhor chegar, quando chegar aquele momento assim, tem aquela passagem lá que fala que buscar enquanto ainda há tempo, né, enquanto eu ainda acho o Senhor. E quando chegar aquele momento que não der mais? Aí eu vou lembrar de tudo. Isso, buscar Ele enquanto você pode achar. Então, assim, nós estamos na oportunidade, irmãos, de buscar. Então, se o Senhor está avisando, é porque a casa de todo mundo está bagunçada, cada um de um jeito. Senão o Senhor não estava falando tanto assim. Quem assistiu o encontro de hoje? Amanhã nós temos para partilhar, né? Porque quem não assistiu, vai lá e assiste, porque eu assisti ele todinho, irmãos, eu vou falar. Fez toda a diferença, principalmente aquela oração lá do final, lá. Porque, irmãos, quando a gente se conecta com o Senhor, não tem como a gente não ser constrangido, não tem como o Senhor não mudar. Então, assim, ó, se eu quero isso do Senhor, né, se eu preciso... Irmãos, confessa para o Senhor a dificuldade que você tem. Eu sempre falei, Senhor, eu que não quero que aconteça o grupo familiar aqui em casa, porque eu tenho preguiça, eu não quero receber ninguém aqui em casa. Olha só onde já se viu. Aí meu filho, com rebeldia comigo, o Senhor foi lá e mostrou, é desse jeitinho que você está comigo. Só escolhi obedecer. Agora, bora que eu já abri aqui, agora vai gente vir partilhar. Deixa eu falar mais uma coisa que cada um me lembrou. E é assim, irmãos, ó, quando a gente faz assim, agora a Dani falou, é porque com as outras coisas a gente é certinho, tem disciplina, né? Vamos colocar o nosso trabalho mesmo, né? Qualquer coisa, mas colocar o trabalho. Aí a gente tem essa disciplina de não faltar, né? E com as coisas do Senhor, não, porque a gente coloca nas cabeças, mas o Senhor, Ele não nos obriga a nada. O Senhor é longânimo. O Senhor, Ele deu livre-arbítrio para a gente, mas Ele deu para a gente escolher por Ele, é para decidir por Ele, né? Eu preciso decidir por Ele. Ele não vai obrigar mesmo, mas Ele quer que a gente decide por Ele, porque a melhor opção é essa, né? Mas não. Aí a gente usa o livre-arbítrio para falar, mas o Senhor me deu, eu posso escolher, né? E Ele não vai fazer nada por eu não estar fazendo o grupo hoje. Né? A gente coloca um monte de coisa, mas quando é para as coisas nossas, a gente faz, né? A Aurora está fazendo certo porque ela é intercessora do grupo lá da Vanusa. Ela ora pelos vizinhos. A Nusa falou aqui 2 palavras, amor e eu vejo isso assim, eu acho que o grande problema é esse, a gente não fazer a obra com amor. Estava pensando aqui essa semana, né, tinha um novinho lá na Dona Maria, e eu fiquei tão feliz assim, porque ele mora bem longe, né, num sítio bem longe, e ele ficou ali, acho que já é a 2ª vez, eu não conhecia ele, né, mas já é a 2ª vez que ele participa. Imagina assim, ó, se a gente abrir a nossa casa com essa intenção de ganhar as almas, de ter amor, de explicar, de entender, de saber que ali muita gente pode ser liberta, né? E aí eu brinquei, mas é verdade sobre isso que a Renata fala que a Aurora começa a orar de noite, ora por todos os vizinhos, não termina nunca. A Renata já está quase dormindo e ela continua, e cita um e cita outro. É um toquinho de gente. Então, ela é intercessora do grupo, né? E se a gente tivesse isso no nosso coração, de orar, né, por aquele bairro, orar por aquilo ali, minha casa está aberta para ganhar as almas, para restaurar as almas, porque é isso que a gente está fazendo ali, né? Que nem um dia aconteceu com a gente. E aí tem uma outra coisa que ela falou, que a mesa une. E não une só aqui, ela une o mundo inteiro, a mesa. Nós temos irmãos na África, nós temos irmãos nos Estados Unidos, nós temos irmãos na Europa, nós temos irmãos em todos os estados aqui no Brasil, falando a mesma coisa, pensando parecido, porque a mesa nos uniu, a palavra, a mesa nos uniu, né? E aí tem um louvor que eu mandei essa semana para o Thiago e para a Nusa, nem mandei ele certo ainda, porque nem saiu na editora,
que falou justamente isso que foi dito aqui, né? Que o Senhor ele nos deu os talentos e agora Ele vai vir para ver o que a gente fez com eles. Daí tem até uma parte que fala, né? O rei se ausentou, mas em breve voltará. E aquele louvor me chamou muita atenção a letra dele, porque é exatamente isso. O Senhor foi, deixou uma incumbência para nós e Ele vai vir ver se eu estou fazendo. E se eu tive amor para fazer. Eu, na verdade, eu sou hoje a serviço do rei. E é como disse a Nusa, e eu faço de qualquer jeito para o rei. Mas o meu trabalho eu não falto, as minhas coisas eu vou, por causa de um salário, porque o meu chefe vai falar alguma coisa. A gente é tão diligente, né, para as nossas coisas. E aí eu fiquei pensando assim, o grupo familiar é uma vez na semana, então não pode ser uma rotina, né? E às vezes a gente deixa mesmo cair numa rotina. E o Senhor vai fazer. A Andréia falou uma coisa essa semana que alguém comentou, está tudo igual. E ela mesma disse, não está tudo igual. Ninguém está igual. Ninguém mais é igual o que a gente era antes. Ninguém está igual aqui. E os que estão ali ouvindo podem não estar todo dia, mas também não estão igual. Ninguém está igual. A gente já mudou. E a gente vai mudar muito mais. Capaz que a gente é igual. Eu não sou mais a mesma pessoa. Ninguém mais é a mesma pessoa. Aqui a Silvana não é a mesma pessoa, o Mateus não é a mesma pessoa. Então, a mesa deu resultado, a palavra deu resultado. E a gente vai continuar e a gente tem que passar isso para os outros. E esse seminário, no início do ano, né, para nos acordar aí, porque o rei está chegando. Esse ano, o Senhor disse que vai ser de muita atividade, muita ação na igreja. Então, quem não tiver assim, vai ficar meio para trás, né? E o Senhor nos encheu de dom. Fiquei tão feliz de saber que o Mateus voltou para o violão. Ele tem a maior facilidade no violão. Isso aí é dom. E o Senhor não quer que a gente enterre, né? Então, tudo que o Senhor botou na nossa mão, a gente tem que fazer prosperar. Aqui tem vários ministérios, mas, como disse a Nusa, a gente não vai ficar só naquilo. A Silvana tem facilidade de ganhar alma, ela fala para as pessoas. A Nusa gosta dessa parte de estudar. O Mateus também tem esse chamado, tem chamado também para orar. E o Francisco, a mesma coisa, quando ele não está aqui, a gente sente falta dele nas orações das 6 horas. Então, assim, o Tiago canta, a Dani também gosta dessa parte de ensinar. A gente é cheio de dom, mas o que a gente tem que enterrar tudo? A Dona Maria abre aquela casa dela com maior amor, a Dona Valdete, intercessora. A Maria aqui também tem maior amor pelos irmãos. Não quero deixar ninguém, não é que eu estou citando para deixar uns de fora, eu estou só citando que aqui é cheio de dom e a gente não pode enterrar eles, né? E porque o Senhor agora ele não vai mais vir como um salvador, ele vai vir como juiz. E ele falou que aquele que enterrou, ele vai tirar até o que tem e vai dar para outro. Então, vamos arregaçar as mangas, vamos sair dessa misturança, né? E eu sei, assim, ó, aqui cada um que faz, a Nusa, o desejo dela é que não tenha essa misturança, a Dona Valdete, eu creio que também, às vezes é que a gente tem familiar que ainda fazem, né? E às vezes a gente não quer mais, mas a gente não tem muito o que fazer, mas o Senhor vai nos dar a vitória, né? E eu entendi, e olha o que ela recebeu ali, uma pessoa falando, né? Então, as pessoas estão olhando para nós e dizem, como assim? Que povo estranho, uma hora eles estão fazendo festa, outra hora eles estão orando. As pessoas estão olhando para nós, gente. E como estão? Então, assim, é motivo para a gente ter constrangimento, né? E pensar melhor. A nossa casa é uma casa de oração, é uma casa para receber as pessoas, aí para salvar, né, as pessoas. E nós somos esse templo, essa casa também, né? Então, como é que está essa casa? Porque eu sou de Jesus, mas aí a pessoa olha só fazendo coisa que não é de Jesus. Fica até feio, né? Fica chato. Que nem Jonas, quando estava no navio, ele desobedeceu o Senhor, aquele navio vindo abaixo, né? E eles diziam, quem é que está em pecado aqui? Quem é que tem o Jonas? Eu sou o filho do Deus vivo. E até o Sérgio tem uma palavra que ele disse, ele fazendo tudo errado, eu sou o filho do Deus vivo. Então, assim, às vezes a gente não diz, eu sou o filho do Deus vivo, mas a pessoa já sabe que eu sou. Então, a gente tem que começar a ser testemunha, né? Até para a pessoa ver. Porque, como diz assim, eu vou fazer um grupo familiar na minha casa, mas durante a semana inteira as pessoas veem as panelas voando e eu batendo no marido botando a boca em mim. Vamos lá para o meu grupo. A pessoa vai dizer assim, mas tá dando resultado? Não era melhor tu se endireitar primeiro? Gente, a gente tem que falar a verdade, porque é verdade, né? Mas não vamos desistir por causa disso, não. É de glória em glória, tudo vai se ajustar. Tudo vai dar certo. E também a gente não vai dizer para um familiar nosso que não é para... Deus me livre, a gente quer ganhar eles.
Vão assim, que nem nós. Já fomos, como diz a Silvana, já fomos bêbados, já chegamos de qualquer jeito. Chega que está tudo certo. O importante é ganhar todo mundo. Não é que a gente está dizendo aqui que a gente vai fechar as portas, não, gente. Mas nós, como coluna, vamos manter a nossa posição até os nossos familiares, as pessoas que a gente conhece, ser também constrangido. Mas nós não vamos dizer, não vem mais aqui. Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Vamos ganhar eles para Cristo com amor. Se não é sem amor, daí... Exatamente. Se o Senhor está incomodando a gente para que haja essa mudança, eu preciso, como líder ali, me consagrar mais, né, jejuar, orar para que isso aconteça, né? Isso mesmo. Não adianta eu ficar só falando e não fazer nada por isso, né? Ou cobrando, né? Porque eles nem entenderam. Exatamente. A gente está falando aqui, não é para ninguém cobrar nada de ninguém, não. É para entrar a intercessão. Porque se não está fazendo, porque não foi iluminado ainda. Né? É só isso, não é julgamento, não. Só vai mudar alguém que foi iluminado. Assim como tem áreas que a gente não foi iluminado ainda também. Silvana, quer falar? Eu lembrei do... Eu sei. Irmãos, essa noite, né, eu tive uma visão de mim antes. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei para minha mãe, né, o Guinaldo vai posar. A minha mãe falou para mim, Guinaldo vai posar aí, Silvana. Eu falei, ai, graças a Deus, né? E nisso eu peguei minhas coisas para ir embora. No meio da estrada eu esqueci um leite. Voltei para buscar esse leite. Mas eu vi que aquilo ali não era um leite, era um arranjo de Deus para mim. E quando a gente sente, a gente tem que falar, né? E aí eu peguei esse leite, o Guinaldo falou, eu vou morcer. Eu disse, ai, meu Deus. Aí, logo assim, Deus... O Aguinaldo bebo falou, eu vou morcer. E aí eu olhei nele assim, eu falei, ai, meu Deus, devia ter ficado aí, né? E Deus não falou, não, é ele que é para tu cuidar. Irmão, a hora que eu vi ele, começou a passar mal, eu falei, ô, Senhor, me dá força. Porque é dentro do sofrimento que a gente aprende, né? Aí ele levantou e falava, ai, vou morrer. Falava, você não vai morrer, não, em nome de Jesus. Eu comecei a orar, irmão, para ele. E eu vi, assim, que ele foi embora. Eu falava, meu Senhor, não deixa o meu irmão ir assim, pai. E comecei a clamar mesmo de joelho, junto com ele, esfregando o doutorzinho, né? E aí eu vi o leite. Por que era para mim voltar? Era para mim levar ele comigo, para mim orar para ele. E aí Deus me mostrava o quanto você me fazia sofrer. A Vanusa falou, eu senti, eu falei, meu Deus, como que é, né? A gente, quando está dentro, a gente não vê quem está de fora. Então, ele estava ali com aquele monte de espírito. Aí, hoje cedo, eu falei, meu irmão, em vez de você comprar cachaça, você vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia e se arrepender, Aguinaldo. Pede para que Deus tire essa bebida do você. Aí ele olhou para minha cara e falou, a hora que eu quiser, eu faço isso. Eu falei, amém. Mas eu tenho certeza que Deus vai fazer você passar mal, que nem eu passei. E aí, eu fiquei assim, falei, meu Deus, né? Não é eu, não é ninguém. É só Deus. Porque na época que eu bebia, eu falava que não ia largar, não ia. Eu não quero largar. Para que eu falava para o Tatinha falava, você nunca vai largar. Eu falava, não vou mesmo, não. Você me enchendo o saco aí que eu vou beber mesmo. O dia que ele largou eu de mão, eu resolvi pedir para Deus, né? E Deus tirou a cachaça de mim, que não foi eu que tirei, foi Deus. E eu vi que aquilo ali, a gente muda só se querer, para Deus entrar na gente e fazer a mudança. E eu vi, assim, que Deus, ele usa muito, eu Aguinaldo. Eu falei, então, aí a Vanusa falando aqui de fazer jejum pelaquela pessoa, é verdade. Às vezes, né, a gente pensa assim, mas o grupo de fulano está assim, mas você não está olhando no seu como que está, né? Lá em casa, era caixa de bebida. Para quem começou o grupo lá, sabe? Que é os irmãos, né? Era caixa de bebida que entrava. Minha mãe falou, a partir de hoje, se quiser beber, você vai beber lá no seu barraco. Caixa de bebida não vai entrar aqui mais. E não entrou mais. Muitas coisas que era assim, acontecia, chegava lá, estava aquele monte de gente. Acabou. Então, vamos começar a bater o joelho no chão e clamar, né? Não é? E assim, aí a vizinha falou para minha mãe, ô, dona Maria, mas tem um louvor bonito, né, na casa da senhora, que sempre canta. Aí minha mãe chamou ela para ir. E ela é evangélica, né, da igreja da Tia Divina. Não é?
Ela disse que o louvor que ele canta é tão bonito, né, da igreja de vocês, não é? E aí eu vi, né, como que Deus, né, ele transforma, né? E assim, a gente quer transformar com a mão da gente, mas não é a mão da gente, é só Deus mesmo para transformar a gente. É verdade. É pegar firme, né? Começar a orar e jejuar, que é o jejum que quebra tudo. E é isso que eu tenho de falar. Amém, irmãos? Estava pensando ali, né? Isso que a Vanusa falou sobre a sogra, né? Tem duas coisas ali que a gente tem que analisar, né? Uma que realmente é o testemunho, né, que a gente está dando. Mas a outra é que eles olham para a gente e acham que a gente tem que ser perfeito. Isso é bom, porque eles sabem que está servindo um Deus verdadeiro, né, que cura. Por que eles julgam a gente? Porque dizem, não, esse aí ele é crente, ele tem que andar direito. Então, por um lado, isso é bom. E o que me chamou a atenção, quer dizer, então, que se a pessoa ela é católica, ela pode andar no mundo? Ela é diferente? Ela pode tudo. Olha só como que eles têm um pensamento, né? Na verdade, a palavra é a mesma, né? Só que o sentimento que eles têm ali é diferente. Eles podem tudo e o cristão, na verdade, eles entendem, né, que a gente tem que andar num padrão divino, seguir ali o caminho do Senhor. Mas só que eles acham que para eles não. Mas isso é bom, né? Quer dizer, tá vendo alguma coisa de boa ali, né? E, irmãos, assim, sobre o grupo familiar, né? A igreja na casa, eu vinha orando desde novembro já para o Senhor, pedindo para Ele dar assim, um seminário para a gente fazer aqui, né? De alguma coisa. E aí eu orei em novembro, o Senhor não me deu nada. Em dezembro foi o que Ele falou comigo, né? Disse, refaz o seminário Igreja na Casa. Daí eu digo, amém, Senhor, então vamos fazer que nem a gente fez a outra vez, né? Eu vou ministrar. Daí ele disse, não, tu não vai ministrar. Tu vai chamar o líder do grupo familiar para ele ministrar. Aí eu entendi. Por quê? Porque você está lendo, você está vendo, não é um falando aqui, você está lendo ali, você vai confrontar versículo com versículo na Bíblia que tem lá no livro. Então você vai ver, né, que é o Senhor que determina aquilo. Né? E aí a gente tem que seguir os caminhos ali que o Senhor tem direcionado. E quando vocês falavam aqui, o Senhor me trouxe bem forte ali, irmãos. Ó. Se tem alguém que bebe na casa, deixa que beba, irmãos. A gente não é juiz, já começa por aí. Né? O Senhor falou bem forte assim, ó, cuida de ti mesmo e da doutrina. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque se eu cuidar de mim mesmo e da doutrina, e se eu, como foi falado aqui, se eu buscar uma consagração prática de entrega verdadeira para o Senhor vai arrumar o estão na minha casa, irmãos. É promessa dele isso para nós. Então, o irmão, deixa, não liga para o irmão, deixa ele fazer o que ele está fazendo lá. Te preocupa contigo. Né? A hora que eu estiver realmente alinhado com a vontade de Deus, o Senhor vai organizar tudo, vai organizar o grupo, ele vai organizar ali o povo, vai começar a libertar, mas eu tenho que fazer a minha parte. Né? Então, para todos nós aqui, né? Cuida de ti mesmo da doutrina. Né? Se o irmão está desalinhado lá, vamos só orar por ele, porque é isso que o Senhor direciona para nós. Né? E não vamos julgar ninguém, porque aquilo que eu estou vendo no meu irmão lá está dentro de mim, irmãos. Isso é uma coisa que eu tenho muito forte comigo. Né? Eu posso ver o irmão fazendo a maior barbaridade lá. Aquilo está dentro de mim. E se eu julgar ele, de repente o Senhor libera aquilo para me fazer pior que ele. Seja o que for, irmãos. Né? Eu não posso julgar, porque as 7 nações estão aqui dentro. O Senhor não nos libertou ainda. Né? E hoje foi falado lá no micro, né, que a água está limpando, está saindo esse lodo da gente, está saindo. Né? Então vamos nos consagrar, buscar, orar, clamar para o Senhor. Né? Então quem tem grupo familiar, por exemplo, tem que orar, diz, Senhor, quem que tu quer que eu ganhe nessa cidade, nesse bairro aqui, Senhor, nesta rua? Né? O Senhor tem uma direção de a gente pegar e orar, né? Sair caminhando ali, orando em volta da quadra, Senhor, quem tu tem aqui? Então são coisas que a gente não faz, mas que a gente vai começar a fazer a partir desse ano, em nome de Jesus. Amém? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa, que sentiu? Tudo certo? Tudo entendido? Os grupos vão bombar agora, em nome de Jesus, né? Amém? Vamos ficar em pé então? Vamos orar ao Senhor. Aí depois pedir para o Tiago fazer o último louvor aqui, tá? Senhor, nós te
Te agradecemos, te louvamos, Senhor, pela oportunidade que Tu tem nos dado de estarmos aqui, Senhor, revendo esse material da editora, Senhor, que ele é fundamental para as nossas vidas, Senhor, porque ali tem toda a diretriz, ali tem tudo, Senhor, que nós precisamos para alinhar nossa vida contigo e fazer tudo segundo o modelo do monte, Pai. Por isso te pedimos, Senhor, que tudo aquilo que foi falado aqui, Senhor, não venha ficar somente a nível mental, mas que Tu faça descer o nosso coração, Pai. Que Tu faça, Senhor, com que tudo isso seja vida em nossas vidas, que não seja mais uma ministração que nós escutamos aqui, Pai, mas que Tu venha nos incomodar, Senhor, para que nós venhamos a colocar em prática todas essas coisas, Senhor. Sabemos, Senhor, como já foi dito aqui, o grupo familiar, ele é a menina dos Teus olhos, Senhor. Ele é mais importante que o culto aqui na igreja, Senhor, porque esse culto aqui daqui a pouco não vai mais existir, mas o grupo familiar ele vai continuar, e é ali que as pessoas vão ser edificadas, ali que elas vão crescer em vida, ali que elas vão tirar essas dúvidas. Por isso, Senhor, coloca esse desejo no nosso coração, Pai, de fazer todas as coisas, Senhor, por amor a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que nós não venhamos a fazer, como foi falado aqui, somente mais um grupo, um ritual, Senhor, às vezes sem vida nenhuma, Senhor. Nós confessamos a Ti, Pai, que muitas vezes é sem vida, Pai. Muitas vezes nós nem lemos a palavra, Senhor. Vamos lá, só colocamos o Nutrivídeo, oramos e comentamos alguma coisa, porque nós não nos alimentamos, Senhor. Mas que a partir de hoje Tu mude isso, Senhor. Que verdadeiramente nós venhamos a encher o nosso estômago espiritual da Tua palavra, Senhor. Assim como Tu diz em Josué 1, Senhor, que tem que meditar no livro da lei de dia e de noite. Que assim Tu faça conosco, Senhor. Que nós venhamos a meditar na Tua palavra, Senhor. Que nós venhamos acessar, nós venhamos orar, nós venhamos jejuar, Senhor. E que venha a ser um ano totalmente diferente, Pai. Que todos nós aqui possamos ser um instrumento na Tua mão afiado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que é Tu que efetua em nós o querer e realizar. E nós queremos clamar aqui hoje a Ti, Senhor, para que Tu venha, Senhor, a colocar esse sentimento no nosso coração, Pai, de ser um servo fiel a Ti, Pai, de verdadeiramente fazer a Tua vontade, o Teu querer, Pai, para que Tu possa nos usar, não somente no grupo familiar, Senhor, mas quando nós estamos fora, Senhor, levando a salvação para aquelas pessoas que necessitam, no mercado, na rua, no trabalho, Senhor, aonde nós formos, Senhor, que Tu venha colocar esse sentimento no nosso coração de amor pelos perdidos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te agradecer e Te louvar por essa oportunidade que Tu nos deu de estarmos aqui e que venhamos a sair daqui diferente como entramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos mais um louvor aqui e depois podemos abençoar a vida dos irmãos. Contra Ti me arrependi, me vença, Senhor, me dá uma graça para eu me negar. Minha carne não deixa eu Te adorar. E quanto aos ídolos do meu coração, que morram de fome, mas não terão minha decisão. A Ti, Senhor, relevo minha alma, Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado pelos meus inimigos. Ah, Senhor, ensina-me Teus caminhos, faz com que eu conheça o bem e me ensina a viver de acordo com a Sua verdade, Senhor. Me livra dessa aflição, Senhor. A Ti eu peço perdão, pequei contra Ti,
me arrependi. Me vença, Senhor, me vença, Senhor. Me dá uma graça para eu me negar. Minha carne não deixa eu te adorar. E quanto aos ídolos do meu coração, que morram de fome, mas não terão minha decisão. Não terão minha decisão, em nome de Jesus.